Bom dia, irmãos. Agradecendo toda vez que subo aqui, a Deus pela oportunidade de estar trazendo a sua palavra, e também ao pastor Valnei pela confiança. Irmãos, queria começar questionando, muitas vezes, o que nos leva a desejar algo ou colocar algo como foco em nossas vidas. Algo que venha controlar a nossa forma de viver, nossa forma de agir e nossa forma até de pensar. Algo que dedicamos tempo, lutas, realmente todo o nosso ser, digamos assim, ou boa parte dele, para conseguir aquilo, ou pegar aquilo e nos dedicar àquilo, a palpar e realmente querer e viver em função de tantas coisas. O que nos leva, o que motiva, o que faz o nosso coração arder por certas coisas e querer que nós possamos passar muito tempo, até boa parte da nossa vida, querendo aquilo, almejando aquilo. Muitas vezes a gente pode pensar num trabalho, no emprego dos sonhos, ou até mesmo na faculdade dos sonhos, o concurso dos sonhos, a família dos sonhos, os filhos dos sonhos, o marido dos sonhos, a esposa dos sonhos, tudo aquilo que muitas vezes almejamos e desejamos faz com que nós nos dediquemos, pensemos, gastemos tempo, motivação, a cabeça da gente passa o dia todo pensando, rapaz, aquilo ali, aí fica o dia todo matutando aquilo, o dia todo leva horas do dia. Se você parar para ver quanto tempo do dia você pensa naquilo, você vai ver que você passa horas pensando, planejando, almejando. Rapaz, imagino você naquele local, naquele ambiente. E tudo isso traz motivações, traz desejo, empenho, e você se dedica àquilo, você busca aquilo e você se empenha para aquilo. Só como a gente já falou aqui, você vai para estudar para um vestibular, você vai para madrugada, tem uma prova amanhã, vale nota, matéria difícil, se não fizer eu vou reprovar, vale um concurso que eu vou ganhar tanto, então eu vou passar a madrugada estudando, vou estudar 5, 6, 7, 8 horas. Rapaz, eu cheguei do trabalho cansado, mas é o concurso que eu tanto quero. Então, eu vou tomar um banho, tomar um café e vou estudar até madrugada dentro, porque vale a pena, porque é o que eu quero muito. Então, muitas vezes, essas coisas assumem um local de importância, de primeiro lugar, muitas vezes. Eu quero dizer esta manhã que muito mais importante do que todas essas coisas e algo que nós devemos guiar a nossa vida e ter como primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Por isso que eu convido os irmãos a abrir no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 26 ao 34. Capítulo 6, Mateus 6, versículo 25 ao 34. Amém? Diz assim o texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, do que haveis de comer, nem pelo que nunca haveis de comer ou beber, nem pelo que o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por isso, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, nem contudo... Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos,
porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Basta o dia o seu próprio mal. Irmãos, o capítulo 6, e aqui é uma continuação da pregação que eu fiz aqui na última vez que eu preguei aqui pela manhã. Eu preguei na última vez em Mateus capítulo 6, versículos 18, acho que foi, não, do 19 ao 24. Essa foi a minha pregação. E a gente viu um pouco que esse capítulo 6 como um todo faz parte do Sermão da Montanha. Está naquele sermão conhecido como Sermão do Monte, né? Que Jesus prega lá no monte. Ele, no início do capítulo 5, ele está subindo o monte, né? Na verdade, no final, né? Do capítulo... no início do capítulo 5, ele diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele começa a pregar, e vai até o final do capítulo 7, que a gente vê lá no final do capítulo 7. No início do capítulo 8, olha o que ele diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Né? Então, ele sobe no capítulo 5 e desce lá no primeiro versículo do capítulo 8. Então, o Sermão do Monte ele abrange capítulo 5, 6 e 7. Esse é o Sermão do Monte. E o capítulo 6, especificamente, a gente vê muito falando sobre aquilo que é eterno. E eu trouxe um pouco disso também no último sermão, só para recapitular e lembrar os irmãos. A gente vê do 1 ao 18 uma temática contra a hipocrisia religiosa. Do 1 ao 18, esse é o tema que constantemente Jesus bate contra os hipócritas. E ele vai falar que cuidado, né? A gente vai ver aqui uns textos, por exemplo, você lê Mateus capítulo 6, versículo 1, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ou seja, cuidado para vocês não se manifestarem como querendo aparecer. E aí ele fala que o Pai vos recompensará. Então ele vai começar a trazer um contraste sobre jejum, sobre oração, sobre vários aspectos que os religiosos, os hipócritas, os fariseus faziam para serem vistos e aplaudidos e até admirados entre a sociedade judaica. Lembra que quem detona, digamos assim, ou quem denuncia o pecado e a incredulidade, a hipocrisia dos fariseus é Jesus. Mas os fariseus, como a gente lê no contexto, eles eram bem vistos pelo povo. O povo achava eles pessoas santas. Eles eram homens piedosos, porque realmente eles tentavam externalizar essa piedade. Só que, na verdade, eles eram homens incrédulos, ímpios, realmente que trazia um legalismo exacerbado sobre os outros, mas se faziam como santos. Né? E Jesus fala isso lá, até no Mateus capítulo 25, ele chama 23 na verdade, chama eles de sepulcros caiados, né? Vocês são bonitos por fora, mas terríveis por dentro, né? Porque Jesus sabia a motivação deles, né? E eles traziam um legalismo muito pesado sobre o povo, né? E eles exploravam o povo, faziam várias coisas. Jesus denuncia eles. Jesus sabia que eles eram homens ímpios e que não temiam a Deus de verdade. Jesus denuncia o pecado deles. Mas eles, pela essa forma de agir, de tentar externalizar de forma errada, né? A hipocrisia deles. Então, eles faziam tudo para ser visto, para ser aplaudido, para receber o glamour, né, da questão de uma ação piedosa. Então, Jesus vai denunciando a hipocrisia, né, desses falsos religiosos, né, a hipocrisia dessa religiosidade deles. Então, capítulo 6, do 1 ao 18, a temática é muito batida nisso. Ele vai falar também no versículo 4. Olha só. Para que a tua esmola fique em secreto, 6,4, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí ele fala: quando, pois, deres esmola, versículo 2, né? Não toqueis trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo. Aí ele vai falar: que dá em secreto, para que teu pai em secreto te recompense, né? E tudo mais. Aí vai falar também no versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que estás em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí lá no versículo 9 a 15, nós temos a oração do Pai Nosso, que também trabalha isso, né? Aí ele fala:
sobre toda essa ideia de orar a Deus, né, e tudo mais, Deus vindo ao seu reino, né, onde temos umas ideias centrais, faça a tua vontade, onde temos venha o teu reino, tudo isso é uma oração bem central na oração do Pai Nosso, algo que enfatiza o reino de Deus, a glória de Deus, a vida eterna, Cristo, né, a vontade de Deus e tudo mais. Mostrar a dependência que temos do Senhor, né. E o versículo 18, ele encerra, ele fala, com o fim de não parecer aos homens que jejuas e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, toda a temática da hipocrisia religiosa, falando sobre jejum, sobre oração, sobre dar esmolas, né, sobre essas obras que eram vistas muitas vezes como obras de justiça, Jesus está contrapondo a ideia dos hipócritas, que a gente vai ver lá na frente, que é a ideia dos fariseus, né, e outros também provavelmente já viram outros, mas eles são mais conhecidos e mais vistos pela essa hipocrisia religiosa. Jesus até denuncia ele lá na frente, como disse Mateus capítulo 23. E o que acontece? Quando nós vemos o texto, a gente está vendo que uma arma contra a hipocrisia religiosa é os valores eternos. Ele fala para aqueles que estão querendo viver uma vida hipócrita, que não faça isso para os homens, mas faça para Deus, porque Deus o recompensará. A crítica de Cristo e a de Jesus não é para a oração pública. Não é. A gente vê textos onde homens oravam publicamente. Tinha orações entre os discípulos, e eles não oravam em secreto no quarto, eles oravam em uma comunidade, em um grupo de pessoas. Isso não é errado. A gente vê isso sendo feito. Outras orações, o próprio Jesus aqui ensina a oração do Pai Nosso na frente de uma multidão, né, que acompanha ele no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. E a ideia, o errado não é a oração ou dar a esmola em si, isso não é errado. O errado é a motivação, por que você faz? O errado é a hipocrisia. O errado é você fazer isso não para a glória de Deus, mas fazer isso apenas para que os homens lhe elogiem. Isso que é o errado. Orar em público não é errado. Ajudar o outro não é errado. É alguém saber de, não, posso dizer que não pode. Agora a questão é a sua motivação. O porquê você faz isso. Aí eu vou dar aqui para os irmãos, esse rapaz é crente. Essa motivação é errada. Essa não devia ser a motivação. A motivação devia ser a glória de Deus e o bem do próximo. A oração em público para a glória de Deus. A edificação. Jesus não condena a oração em público. Jesus condena a oração hipócrita. Jesus não condena o dar ajuda ao outro, mas condena essa ajuda hipócrita. É a hipocrisia que é debatida aqui. Não essa ação em si, mas aquilo que é a motivação. E a melhor forma de combater a hipocrisia religiosa é a motivação. Você vê que constantemente ele fala, o seu pai em secreto te recompensará. O seu pai em secreto te recompensará. Faça assim porque o teu pai em secreto que te vem em secreto te recompensará. A recompensa vem de Deus. Você faz para Deus. E Deus trará galardão, trará recompensas. Aqui, muito mais visando aquilo que é eterno. Quando ele fala de galardão, ele está apontando para a eternidade, apontando para quando você estiver com o Senhor, né? A ideia do tribunal de Cristo e tudo mais, com a igreja estiver com o Senhor. Então, a ideia do galardão, ele está apontando para aquilo que é eterno. O teu pai em secreto, ele vai te dar galardões, vai te dar recompensas. Ele até cita aqui um dos textos que eu li. Então, essa ideia é que a melhor arma contra a hipocrisia é o quê? É os valores eternos, é a ideia de uma recompensa eterna, é a ideia daquilo que é eterno, os presentes eternos, aquilo que vem do Senhor. E você vive para a glória dele. E aí, uma consequência de você viver para a glória dele são as recompensas. O principal é a glória de Deus. Amamos mais a glória de Deus, amamos mais o Senhor e queremos fazer tudo para ele. E uma consequência desse amor que nós temos por Deus e sua glória, para proclamar, para fazer tudo, qualquer que seja, para a glória de Deus, a gente tem uma conclusão disso que é a recompensa, né? A bênção, a consequência disso são as bênçãos do Senhor. E essa ideia é o quê? Que as coisas eternas, os valores eternos devem nortear, permear, estar guiando a nossa vida. Isso já tem sido falado aqui nesses primeiros 18 versículos. No versículo que eu preguei na outra vez, do 19 ao 24, é a mesma pegada, é a mesma ideia daquilo que é eterno guiar a nossa vida. Tanto que o que a gente trabalhou foi o quê? O que é central à sua vida, porque ele vai falar daquilo que é o tesouro. No próprio capítulo 6, né, versículo 18 ao 19, ele diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrão não escava nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu
Coração. O que te guia? O que é central na sua vida? O que está norteando? O que é o tesouro? O que é mais precioso, valioso para você? Algo que, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O coração é essa ideia, daquilo que permeia a vontade, os desejos, a mente. É o centro da vontade, da razão do homem, o coração. Essa é a ideia do coração. Então, o que está sendo o teu tesouro? Aí estará o seu coração. Ou seja, aquilo que controla, aquilo que está levando as suas forças, seu tempo, sua dedicação, sua vida, você está vendo para aquilo. Então a ideia é, acumulem tesouros nos céus, não na terra. Só que a gente viu também na outra pregação, né, trouxe aqui, não está dizendo que você não deve trabalhar, não está dizendo que você não deve guardar dinheiro. A gente viu até uns textos de provérbios, né, de outras passagens, mostrando que é sábio o homem tem que ter o seu trabalho para ter o que comer, até ter reservas para poder ajudar o próximo, para poder também ter uma reserva de forma sábia para alguma crise futura. E isso não está errado. A gente viu que ter bens materiais em si não é errado. O problema sempre será a motivação. O que faz você acumular essas riquezas? O que passa pelo seu coração quando você tem isso? É o que controla a sua vida? Eu quero ser rico porque eu quero ser rico, porque eu quero ter dinheiro, porque eu amo dinheiro, o dinheiro é tudo para mim. E não é. A ideia é de que tudo tem que ser permeado pelas coisas eternas. Então você, como crente, ao ter essas bênçãos, esses bens materiais, essas coisas que Deus pode lhe abençoar e ter, você vai fazer isso para a glória de Deus. Vai ter tudo para a glória de Deus. Vou ajudar o próximo, vou ter uma finança aqui para quando necessitar, ajudar o irmão, ajudar não sei quem. E não, isso não pode controlar. Você não confia nessas riquezas. Essas riquezas fazem parte de um instrumento de glorificar a Deus na sua vida. Eu vou usar elas para a glória de Deus. Vou arranjar um trabalho, vou ser médico, você é engenheiro, você é concursado, para a glória de Deus. A glória de Deus tem que ser o foco, tem que ser o principal. Se aquilo, de alguma forma, vai fazer eu pecar contra o Senhor, eu vou abster daquilo. Se eu não sei lidar com um certo tipo de trabalho, porque esse trabalho acaba fazendo eu não estudar a Bíblia, não orar, não ter tempo para a família, que é algo que é bíblico, eu vou rejeitar, eu vou atrás de outro, porque não está tendo tempo para as coisas de Deus, está me tirando o tempo de Deus, no sentido bem, né? Um exemplo. Então, eu vou deixar a igreja porque meu trabalho é mais... Não, a ideia de que o que permeia é a glória de Deus. Então você vai tentar conciliar isso para a glória de Deus. E Deus tem que ser o foco. A glória de Deus tem que ser o foco. Vou pregar o evangelho no trabalho, vou fazer isso para o trabalho, vou fazer tudo para a glória de Deus. Então, essa é a ideia. É o que permeia, o que controla a sua vida. E as coisas eternas têm que ser o que controla a sua vida, não as coisas dessa terra em si, por si mesmo. Certo? Então, e até ele fala daquilo no versículo posterior aqui, que ele diz assim, ele fala da lâmpada, do olho, e fala assim, se os seus olhos forem mal, todo o corpo traz trevas, né, e tudo mais, e ele vai falar no versículo 24 e 25, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções mamon. A ideia realmente é que é como aquilo que você confia. Se você não pode, a ideia de Senhor é aquilo em quem você confia. Então você não pode confiar a sua vida nas riquezas, nesse sentido, e aí a riqueza fica como um senhor sobre a sua vida, está falando realmente das riquezas. Então, a ideia de confiar, sabe, qual é a sua confiança? A minha confiança é nas minhas posses, é no meu dinheiro, é na minha riqueza, é naquilo que eu tenho, é nas bens materiais, naquilo que eu possuo. Essa é a minha confiança. Não, a sua confiança tem que estar no Senhor. Essas coisas Deus lhe deu, lhe abençoou. Glória a Deus, e faça isso para a glória de Deus, mas não pode ser o centro, o que controla. E aí Jesus continua, a gente está entrando no nosso texto, mas é o que continua essa ideia. Ele vai dizer, por isso vos digo, né? Algumas traduções, portanto, né? Eu vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou de beber, nem a vida, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A ideia de ansiedade é a preocupação, as aflições, o medo. E ele está falando de coisas básicas aqui. Ele está falando de comer e o que vestir e o que beber. Não é nem ter o que sobra. É só o básico. Perceba, é o básico. É beber, vestir e comer. O que ele está dizendo? Não andeis ansiosos por isso.
Não andem com medo disso. Não andem em conflito, preocupados demais com isso. Certo? Não é que ele não está dizendo para você não buscar, mas é a questão da preocupação exacerbada, o conflito, a luta, o medo, sabe? A preocupação de forma realmente que mexe com a fé, com a esperança, que tira ele do centro ali da razão, muitas vezes, e traz ansiedades profundas para o indivíduo. Ele está dizendo, o Senhor não cuida das aves? Confie em Deus. Confie. Aí está constatando o que a gente leu antes, que não pode confiar em Deus e nas riquezas. Né? Ou seja, não pode ter dois senhores. Não, você confia no Senhor, não nos seus bens em si, mas no Senhor. E você vai continuar seu trabalho, vai continuar fazendo as coisas para a glória de Deus, tendo sempre Deus em primeiro lugar. E sempre querendo fazer tudo para a glória de Deus, usando os melhores dos seus investimentos para a glória de Deus. Tem uma família? Para a glória de Deus. Eu falo das riquezas, mas eu envolvo não só as riquezas, mas acredito que se aplica também a outras coisas que a gente pode ter de relacionamentos. Às vezes uma família toma o lugar de Deus na sua vida. Às vezes um filho, um marido toma o lugar de Deus na sua família, na sua vida. E ele fica no centro, ele fica no primeiro lugar. O primeiro lugar sempre tem que ser o Senhor. O nosso Deus tem que ser o primeiro lugar. E a família é para a glória de Deus. Os filhos é para a glória de Deus. Os filhos são do Senhor. Então eu vou guiar meus filhos nos caminhos do Senhor, para que ele creia e tema o Senhor. Porque é para a glória dele. O meu marido, minha esposa, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo tem que ser controlado, guiado por isso, pela glória do Deus eterno. Então, buscando essa realidade da vida eterna, nós podemos lutar contra a hipocrisia religiosa que pode assolar nossos corações, querendo viver para os homens aqui. Não, vivo para o Senhor. E muitas vezes não controlado pelo amor ao dinheiro. O dinheiro é só um instrumento, um meio, uma ferramenta que Deus pode lhe abençoar, mas ela tem que também ser meio, instrumento na sua vida para abençoar os outros. E não controlar a sua vida. Pessoas mentem por dinheiro. Pessoas mentem para conseguir cargos. Pessoas manipulam, são corruptas para ter mais posses, poder, status, tudo. Isso quer dizer o quê? Que o que controla a sua vida não é o Senhor, é o dinheiro, é a posse, é os status. É o que, que você quer que você faça, que corrompa aquilo que Deus tem dito que tem que ser feito para a glória dele. Ah, eu vou mentir pelo meu filho. Ah, eu vou mentir pelo meu marido. Ah, eu vou mentir pela minha família. Então, estou no primeiro lugar na sua vida. Então, cuidado. Deus tem que ser o centro. Ele tem que ser o primeiro lugar. E tudo o que temos é para servi-lo. E aí ele fala do cuidado com as coisas desta vida, dizendo assim, olha, o Senhor cuida das aves. Ele cuida de tudo. Se ele cuida, ele quanto mais de vocês, homens. Essa preocupação de vocês alta demais sobre coisas até básicas que ele está botando na vida, parte de uma falta de entendimento, ou de fé mesmo, naquilo que Deus tem se manifestado a cada um de nós. Ele cuida de nós. Então confie nele. Não confie nas suas posses. Não confie no seu braço. Não confie na sua força. Confie no Senhor. Essa é a ideia. Confie em Deus. Confie no Senhor, nas coisas eternas, naquele que é eterno. Confie nele. Viva a sua vida com essa mentalidade na eternidade. Não aqui, agora, mas naquilo que é eterno. O texto todo vem trazendo essa ideia da eternidade. E é aí que a gente continua. Versículo 27 e 28. Até o 30. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada fora, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Confiem no Senhor. Descansem em Deus. Tenham Deus sempre com essa realidade de, sabe, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que está na minha alçada, o que Deus me deu a responsabilidade, porque Deus nos comissiona com responsabilidades. Deus nos dá um trabalho, Deus nos dá uma família, e Deus nos dá força, capacitação para realizar as atividades para a glória dele. Então Deus nos comissiona com responsabilidades. As responsabilidades que Deus me deu, eu vou fazer como eu tenho que fazer, da melhor forma para a glória dele. Para testemunhar dele no trabalho, para testemunhar dele na minha família, para minha esposa ver Cristo na minha vida, para o meu marido ver a igreja como, né, que é a esposa, né, como a igreja e o marido como Cristo, ver a igreja ali, a igreja santa, né, num casamento. Vou fazer o melhor para a glória de Deus, de forma mais justa, de forma mais coerente, para a glória dele.
Porque eu vivo nessa mentalidade das coisas eternas. Eu não vivo para só ter as coisas nessa terra, mas eu vivo para que Deus seja glorificado na minha vida. Então eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o máximo. Fazer aquilo que Deus me comissionou, aquilo que Deus me deu responsabilidades, aquilo que Deus me abençoou, seja o trabalho, seja a família. Eu vou fazer em cada uma dessas áreas a qual Deus tem me comissionado, tem me dado as responsabilidades, eu vou fazer o máximo para a glória de Deus. E aí eu vou estar sempre em oração, em devoção a Deus, pedindo para o Senhor estar abençoando constantemente o meu trabalho, a minha família, as coisas que eu faço nessa vida para a glória dele. Quando essas coisas começam a perder um pouco vamos dizer assim, a harmonia, e eu começo a perceber que não consigo fazer certas coisas, em vez de me desesperar e ficar sem esperança, e aí realmente a ideia de desesperado, que é a ideia de sem esperança, eu vou descansar no Senhor. Senhor, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, e vou dizer, Senhor, eu estou fazendo o máximo. Eu estou dando todas as minhas forças naquilo que o Senhor me comissionou. Estou fazendo fazer o melhor para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja visto na minha vida, naquilo que o Senhor me comissionou a fazer, nas minhas responsabilidades. Mas não estou conseguindo. Eu não tenho forças. Saiu do meu controle, saiu da minha alçada. Eu saio da minha responsabilidade. O Senhor cuida de mim. Então, o Senhor cuida de mim, que eu não consigo, eu não posso, eu dependo do Senhor. Eu dependo de ti. A oração do Pai Nosso é um dos temas principais, né? Que é a dependência de Deus. Faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, né? Aí tudo, e ele fala também muito forte sobre a depender de Deus. Aquela oração toda mostra a nossa dependência de Deus. E é assim que nós vivemos. Vivemos sempre na dependência do Senhor. Descansando, buscando descansar nele. Vamos para um salmo. Salmo 46, versículo 10. Só a parte A. Parte A, a primeira parte, né? Salmo 46, verso 10. Salmo 46, verso 10. Assim diz a parte A do Salmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Esse é um dos textos que sempre eu gosto, quando eu estou querendo ficar ansioso, sempre gosto de ler. É a ideia mesmo, aquietai-vos. Eu sou Deus. Você não pode. Eu controlo todas as coisas. Eu sou o Senhor soberano. Eu sou o dono de tudo. Eu posso fazer. E aí o próprio texto que a gente lê faz isso. O que é que você pode? Você pode acrescentar um côvado à sua altura? Você pode ter esse poder? Mas eu estou com 1,60 e alguma coisa. Eu vou ficar com 1,70. Aí eu não fico. Eu não consigo. Vou ficar com 2 metros agora. Não vou, não consigo. Eu não tenho essa força, eu não tenho essa capacidade. Eu tô com meu cabelo meu que caiu. Cresce de novo. Não cresce. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa habilidade em mim. Na minha ordem, quando eu quero, o cabelo ficou branco, fica preto. Não consigo. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa força. É algo que está fora da minha alçada. Então, você se preocupa e busca coisas que muitas vezes está fora da sua alçada. Que você vai só se estressar e se cansar à toa. Porque você não consegue mudar. É, às vezes até a questão às vezes da guerra, né? Cara, preocupado com a guerra, só pensa na guerra. Você vai fazer a guerra parar? Não vai. Então vai orar, vai descansar, vai fazer as suas coisas e vai buscar o Senhor. Porque está fora da sua alçada. Porque eu vou ligar aqui para o presidente do país para mandar ele parar. Você não tem essa capacidade, você não tem essa autoridade. Então se preocupa com uma coisa que está fora da sua alçada. Sempre lembre-se que tem um Deus todo-poderoso que controla toda a terra. E nada nesse mundo sai dos controles de Deus. As coisas constantemente saem do nosso controle. Mas elas continuam constantemente também, rigorosamente, nas mãos de Deus. Deus não perde o controle em nenhum momento, irmãos. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. Agindo Ele, quem impedirá? É o nosso Deus. Confiemos nele, descansemos nele. Ele se provou várias vezes um Deus bondoso, misericordioso, deu a sua palavra, enviou Jesus Cristo, já é o suficiente, mais do que suficiente, nos salvou, nos redimiu, mesmo não merecendo, e ainda assim, não confiamos nele, não descansamos nele. Isso é para todos nós, para mim, para vocês todos, a gente precisa ter esse descanso, e sempre ter o foco nas coisas eternas. E aí o cerne do texto, ao meu entender, justamente o versículo 32 que a gente vai ler agora. É o cerne desse texto. E ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos,
Ou o que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Lembre-se disso. Aqui ele está falando. Cuidado com que vocês se inquietem, essa desesperança de vocês. Cuidado, para que vocês não pareçam com os gentios, com os ímpios, com aqueles que não temem a Deus. Isso eu sempre gostei de pensar, e até recente, uma forma mais recente, um pastor lá do seminário que dá aula lá na gente, ele estava nesse conflito, ele compartilha às vezes bastante esses conflitos que ele tem, assim, como pastor, pensando, e ele falou uma coisa muito interessante, eu guardei, e realmente ele está super certo nisso. Eu já pensava nisso em outras áreas, mas ele abriu para essa outra. Lá em Filipenses, capítulo 1, não sei se ele está expondo Filipenses, acho que sim, mas lá em Filipenses, capítulo 1, ele falou o seguinte, a gente vê Paulo falando que o viver é Cristo e morrer é lucro. É um texto muito conhecido. E Paulo fala assim, olha, o morrer é lucro, mas por amor de vocês, igreja, né? Paulo falou a igreja, para o crescimento e amadurecimento de vocês na fé, parafraseando Paulo, mas é o que ele está dizendo lá no texto, no final do capítulo 1, eu quero ficar vivo, eu desejo ficar vivo por amor de vocês, para que vocês cresçam e eu vejo vocês crescendo na fé. E vocês sejam a minha glória, né, nesse sentido, ou seja, seja uma recompensa que eu veja lá na eternidade, tudo. Paulo traz essa ideia lá no final do capítulo 1, e ele fala dele ser a coroa dele, também em outros textos, enfim. Mas ele vai falar sobre a ideia de ficar vivo para o crescimento dos irmãos, do reino de Deus, essa é a ideia. Então, Paulo diz assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele fala, estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas, por causa de vocês, né, por desejo de vocês, eu quero ficar vivo, né, a ideia é que ele queria estar vivo para o crescimento dos irmãos. Então é interessante a gente perceber naquele texto que o que motiva Paulo a querer ficar vivo não é algo comum aos todos, mas é algo comum a um servo de Deus. Ele quer ficar vivo para o crescimento dos irmãos, para o crescimento do reino. Esse é o principal motivo. O motivo eterno, das coisas eternas. Então, ele quer ficar vivo por isso, para que os irmãos cresçam, os irmãos amadureçam. E aí, ele vivo poderia ajudar nesse trabalho lá com os irmãos. E muitas vezes, o que faz a gente temer a morte? E eu não digo que esses motivos são ruins em si, certo? Entenda. Não são ruins, são motivos nobres, motivos justos, motivos bons. Não me entenda errado. São bons, repito novamente. Mas esses motivos que eu vou citar aqui, muita gente que não é crente também tem. Muitos gentios, ímpios, pessoas que não temem, que têm um senso até de justiça moral muito coerente, às vezes, né? Em muitos aspectos, não em todo, claro, porque não teme a Deus, não serve ao Senhor, mas em muitos outros aspectos, eles também têm esse motivo. Mas, então, esse motivo não é o diferencial. O que é? Por exemplo, eu não quero morrer porque eu não quero deixar minha esposa só, viúva. Amém, é algo belo. Mas também se você perguntar a alguma pessoa que não é crente, ela também às vezes tem esse desejo. Não, porque minha esposa vai ficar sozinha, eu amo muito ela, não quero deixar ela ter os meus filhos para criar, eu quero ver meu filho na faculdade, eu quero ver meu filho formado, casado, com filhos também. Quero ter netos. É louvável, é bom, eu não acho isso ruim. Isso é justo. Mas muitas pessoas que não são cristãs também têm esse desejo. Você passar na rua e alguém pode falar, eu realmente quero ver meus filhos formados, quero ver meu filho vencendo na vida, né? Tem muito isso. Meus pais, mesmo que não são cristãos, desejavam isso para mim, né? Eles tinham esse desejo também. E eles não são crentes, certo? Então, muitas pessoas que não são crentes têm esses desejos, né? De não morrer para ver, né? Não morrer para isso. Isso não é um diferencial. Mas o que diferencia a gente é justamente os valores eternos. Eu não quero partir porque eu quero ter mais tempo para viver para a glória de Deus. Ajudar meus filhos a conhecerem mais o Senhor. Instruir mais irmãos, ajudar irmãs, ajudar outros irmãos em Cristo. Aconselhar mais pessoas, outros irmãos. Ajudar a orar mais por missionários. Ajudar mais missões. Eu quero fazer algo para o reino. Eu quero fazer algo que Deus seja glorificado nessa nação, nesse planeta. Eu quero ajudar, eu quero pensar mais nas coisas do alto. Eu não quero partir agora que meu filho ainda não viu certos preceitos bíblicos que eu quero ensinar para ele. Eu quero fazer algo para o reino. Algo eterno tem que centralizar a nossa vida e a gente tem que ser norteado por isso. Primeiro o reino de Deus. E isso tudo para a glória de Deus.
E aí ele continua. Então, o diferencial. Olha, se preocupar com a comida, com o vestimento, todo mundo, até os ímpios fazem. Vocês têm que ter algo diferencial, vocês têm que ter o eterno, aquilo que é primordial, o que diferencia vocês. Vocês foram salvos para viver para o reino de Deus. Então vivam por esse reino. E ele continua, para a gente encerrar. Porquanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou como vestiremos, porque os gentios é que se preocupam todos com estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos. E aqui é a mentalidade, aquilo que eu falei na última vez também. Qual é a ideia do texto lá? Que eu citei, não do texto, né? Mas a citação da frase de Jonathan Edwards, que eu citei aqui. Que é, grava, Senhor, nos meus olhos a eternidade. Que eu possa viver a minha vida com essa pauta na cabeça aqui, a eternidade. Tudo que eu faço. Isso é uma ideia muito errada, excluindo os seus trabalhos diários. Isso não está desassociado do seu dia a dia. A questão é que no seu dia a dia, as motivações que você terá para fazer tudo é pautado por isso, eternidade. Meu Deus vai ser glorificado no meu trabalho, na minha casa, no meu futebol com os amigos, no meu horário de lazer, nas minhas diversões, no futebol, enfim, no videogame, em tudo. Deus, quando eu entro na internet, no Instagram, Deus vai ser glorificado diariamente na minha vida, em cada área em que eu vou viver para Ele. Isso é a mentalidade, é a motivação, é o que lhe motiva, é o que faz você se mover. Como eu vou estudar, vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade, para a glória de Deus. Já estou pensando aqui, vou pegar um paciente lá, eu vou pregar para ele, eu vou ter um momento ali, vou dar falar de Jesus, vou trazer esperança, vou fazer o melhor trabalho possível para ele, e quando eu tiver oportunidade, pregar o evangelho, eu vou fazer coisas para Deus ali, no colégio, na faculdade, eu vou ter essa pauta. Eu vou fazer o melhor possível para que Deus... Rapaz, por que o cara estuda tanto? Por que ele é tão estudioso? Por que ele trabalha tão bem? Por que ele está sempre alegre? Por que ele tem tanta esperança? Porque aí você tem a oportunidade de pregar o evangelho. Isso vai ser visto na sua vida diariamente. Você faz isso para Deus. E a sua justiça, a ideia de justiça aqui, alguns trazem a ideia de justificação, mas eu não creio que essa é a ideia de justificação, né? Até o contexto não cabe nisso. Mas a ideia de justiça aqui é realmente viver uma vida reta. Uma vida justa conforme os padrões de Deus, conforme a vontade de Deus. Então eu vou viver uma vida reta, santa, de acordo com a vontade de Deus. Primeiro o reino de Deus, e a vida que agrada a Deus, e a vida piedosa, né? Que a piedade muitas vezes é essa prática, essa ação de agradar a Deus no seu dia a dia, na sua vida que faz tudo conforme a vontade de Deus. A vida piedosa, né? A vida de uma ação que age de acordo com a vontade de Deus. Então, essa justiça é isso, uma retidão, uma justiça vivida de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente tem que viver assim. Devemos buscar isso. Devemos andar nessa pauta. Devemos ter essa realidade na mente da gente. E ele fala, portanto, não vos inquieteis, vos serão acrescentados amanhã pela manhã. Né? Cadê o versículo 34? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. A gente tem graça para hoje, irmãos. Deus nos deu graça para suportar o dia de hoje. A graça de hoje é suficiente. Amanhã, Deus vai derramar mais graça sobre nós para a gente conseguir suportar o dia de amanhã. A graça de Deus de hoje é suficiente para hoje. E não deve ser desperdiçada com amanhã. Se amanhã trouxer novos infortúnios, novas preocupações, novas aflições, haverá graça amanhã para suprir o nosso dia. Deus cuida de nós. E a gente precisa ter essa mentalidade. Vivam para o reino. E Deus continuará cuidando de nós. Se você parar para se preocupar com as coisas dessa vida e não se importar com as coisas do alto, aí muitas vezes você vai sair dos cuidados de Deus. Não queiram sair dos cuidados de Deus, porque Deus está cuidando de você. Aí você fica preocupado com coisas que não estão no seu cuidado. De repente você fica com ansiedade, com depressão, com um bocado de coisa, porque Deus diz, não, você tem que confiar em mim. Faça o que você pode, faça aquilo que eu lhe responsabilizei para fazer, lhe comissionei a fazer. Faça o melhor para a glória de Deus. Não, você deixa de fazer para a glória de Deus para fazer para os homens, para si mesmo, para a família, para os amigos. Não, você faz para Deus. E confia, e busca descansar. Isso é uma atividade que a gente tem que fazer diariamente. É difícil.
Eu sei, porque a gente é pecador. Nosso coração é mau, nosso coração é incrédulo. Nosso coração muitas vezes não quer submeter à vontade de Deus. Mas devemos orar, buscar o Senhor na palavra e se esforçar para ter essa disciplina e viver dessa forma, confiando e descansando no Senhor. Tá certo? Então, que venhamos a confiar em Deus, Deus cuida de nós. E um dos últimos questões é o cuidado com as motivações, irmãos. A gente perde isso muito rápido. Eu estou fazendo aqui uma coisa e de repente eu estou fazendo para todo mundo e esqueço de fazer aquilo para Deus. Reclamo muito daquilo. Eu tenho que fazer aquilo amanhã. Fica chateado. Mas porque você está pensando para o homem, ou pensando para si mesmo, ou pensando para N pessoas, mas não está pensando em fazer para a glória de Deus. Não, eu vou fazer o melhor, para que Deus seja glorificado naquilo que eu faço. Mentalidade na eternidade. Em primeiro lugar, o reino. É isso que quer dizer. Essa vida centralizada e guiada pelas coisas do reino de Deus. Certo? Não é abstinência total, não é ser que nem um pessoal que se isola do mundo, não vai mais trabalhar, isso é errado, certo? Isso é pecado. Até, porque o trabalho foi algo que Deus criou, é corrompido pelo pecado, mas o trabalho é algo bom, é algo de Deus. Então você faz tudo, o trabalho, para a glória de Deus, tudo nessa mentalidade eterna. Família, trabalho, tudo. Primeiro lugar esse reino. Vivam com a vida na eternidade, irmãos. Eu vou orar com vocês para que a gente consiga, todos nós, fazer isso no nosso dia a dia. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta manhã, que o Senhor possa nos abençoar, nos direcionar cada dia mais, e que possamos viver para a Tua glória, viver por Teu reino, e que possamos, assim, Senhor, descansar em Ti. Nos ajuda a confiar e descansar no Teu nome, no Teu reino, nas Tuas palavras. E que cada um de nós, Pai, possamos ter as motivações corretas. Não nos deixa perder de foco o Teu reino. Não nos deixa viver essa vida por essa vida. Ou viver pautado no materialismo, nas coisas desse mundo, no ateísmo, que são muitas vezes pautas ateístas, né? Buscando só o dinheiro pelo dinheiro, a riqueza pela riqueza, querer só ter bens por ter bens, para ter status, para ter N coisas. E esquecemos tanto, Senhor, a Tua glória. Não nos permita ser como gentios nesse sentido, aqueles que não Te conhecem. Nos permita e nos ajude a ser como aqueles que Te conhecem, Senhor, e vivem a vida conforme a pauta do reino, vivendo sempre em primeiro lugar o Teu reino e posteriormente também, juntamente com isso, a Tua justiça, vivendo a vida que Te agrada, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos guarda, nos protege. Em nome de Jesus, amém.